Devendo mais de 175 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, o governo Lula gastou uma verdadeira fortuna no álbum de casamento feito entre ele e Emmanuel Macron, o presidente da França. Até então, os gastos eram sigilosos. Ninguém tinha acesso às informações da Caixa de Pandora, que foi a visita do presidente francês ao Brasil, o turismo dele feito com Lula, o passeio pela Amazônia, aquele álbum digno de um casal muito apaixonado, onde o velhinho, muito rico, casou com a novinha interesseira. Ficou bastante claro tudo isso e, naturalmente, a conta não saiu do bolso do velhinho, saiu do seu bolso, assim como do meu, como em tudo que acontece na gestão PT. Para você ter uma ideia, somente o álbum de casamento dos pombinhos custou 220 mil reais. Eu tenho certeza que se juntar o casamento de muita gente que está vendo esse vídeo aqui, não chega nem perto disso. O almoço entre os dois, apenas o almoço, custou 140 mil reais. Uma festa de casamento com requintes de magnata. Mas para as vítimas do Rio Grande do Sul, não tem dinheiro. Só tem promessas e um sorrisinho irônico. Ou a preocupação do governador no nome que vai dar para a Operação Marshall, o plano. É o Plano Marshall, ou o plano qualquer outra coisa. E para o Lula, o risinho. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo e fique tão irritado quanto eu. A gente tem falado do Plano Marshall, me desculpe o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Mas não é só para o Macron que o governo federal tem muito dinheiro, não. Só não tem para o Rio Grande do Sul mesmo. Mas para o TSE sobraram 20 milhões de reais apenas para gastar com jornalistas. Mas e daí que a população está passando necessidade? E daí que a população está morrendo afogada? O TSE não se importa se os gaúchos estão morrendo afogados ou de fome. Prefere gastar com jornalistas no período eleitoral. Agora eu te pergunto, por que a corte precisa de jornalistas? A corte só compete na decisão. Ou agora se tornou ali um plantão da Globo e precisa de jornalistas para fazer matéria? Só para você ter uma ideia, a gente listou aqui, tá? A quantia, ela abrange contratação de profissionais sêniores, entre eles repórteres e fotógrafos, editores de textos e vídeo e analistas de dados. Os salários variam entre 7 e 11 mil reais. Um salário um tanto quanto poupudo, vamos concordar. Até pelo servicinho que vai fazer ali no TSE. Mas no meio de tudo isso, o brasileiro segue vendendo o almoço para comprar a janta. Isso se ele conseguir ter dinheiro para o almoço. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não faz nada. Segue devendo para o Brasil e devendo para a República enquanto presidente do Senado. Só que o Pacheco, por sua vez, parece estar olhando uma boquinha que ele parece ser útil. E sugeriu um orçamento de guerra para a reconstrução do Rio Grande do Sul, a exemplo do que aconteceu na pandemia de Covid-19. A questão é que nesse orçamento não há limitações comuns para o dispêndio de despesas. Não tem a lei de licitações, não tem aquela série de burocracias que são impostas para a segurança do Estado. Você pode sair queimando o cheque sem qualquer coordenação. Só para você ter uma ideia, 2 bilhões de reais foram desviados da pandemia. Naturalmente, o Pacheco viu uma oportunidade de se enfiar no meio disso. Segundo o Eduardo Leite, que vamos concordar não é o melhor exemplo para nada, entre os desafios do Rio Grande do Sul estão o pagamento da dívida de 3,5 bilhões de reais e a regularização de precatórios no valor de 1,8 bilhões de reais. Além do déficit previdenciário de 10 bilhões de reais. Mas aí fica a indicação para o guerreiro Eduardo Leite. Faça uma reforma da Previdência no seu estado, já que você não é o cara com culhões preocupado, faça a reforma, faça sangrar onde precisa, acabe com os privilégios e as regalias dos servidores públicos mamateiros. Eu duvido que você está disposto a comprar essa briga. Afinal de contas, o Eduardo Leite é um tucano do melhor tipo e quer ficar em cima do muro sem se dispor com ninguém, mesmo que isso custe a segurança financeira do próprio estado. A questão é que não tem orçamento que dê conta da quantidade de dinheiro que sai e ninguém sabe para onde vai. Assim como também não dá para esperar vergonha na cara do Supremo Tribunal Federal. E a Carmen Lúcia, aquela que votou pela censura, agora participa de um ato pela liberdade de imprensa. Isso parece uma grande piada, mas é a corte brasileira. E ela falará o discurso de abertura no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Incrível, né? Assim, a vergonha na cara passou longe. Mas eu fico pensando, será que ela vai falar porque ela votou pela responsabilização dos veículos de imprensa pela fala dos entrevistados? Será que ela vai justificar a própria fundamentação? A incoerência do voto dela com a legislação brasileira? Como ela feriu a liberdade de imprensa, a liberdade individual a dar uma decisão vinculante como essa? Eu duvido. Inclusive, durante as eleições de 2022, a própria Carmen Lúcia votou por vetar, por proibir a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, feito pelo Brasil Paralelo. Será que ela vai justificar esse voto absurdo também? Porque esse tipo de censura só ocorreu contra o Bolsonaro, contra o Lula
ficou liberada a completa esculhambação. Inclusive, ele é um contumaz descumpridor da legislação eleitoral. A questão é que desde então, com o voto da Carmen Lúcia, nós estamos presos em outubro de 2022. O dia 30 nunca chegou e a gente segue sendo censurado. Mas para você relembrar do que eu estou falando, vamos ao voto. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Medidas como essa, contudo, mesmo em fase liminar, precisam ser tomadas como algo que pode ser um veneno ou um remédio. Vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Se, de alguma forma, isso se comprovar como um desdobramento para uma nova censura, deve ser imediatamente reformulada a decisão, disse a ministra ao relativizar a liberdade de imprensa, e desde então nunca mais houve liberdade no Brasil. A grande verdade é que o consórcio entre Lula, o rei e o Supremo é bastante democrático, tem dinheiro para amigos do rei, e a liberdade é só para quem defende o comunismo. E o resto? O resto morre de fome, morre afogado e a Folha ainda faz uma charge debochando. Bem-vindos ao Brasil do PT. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.